Olá pessoal, nós vimos nas aulas passadas o volume de prisma, tá certo? Hoje nós vamos começar essa aula de hoje mostrando para vocês, tá certo? O volume de pirâmide. Mas antes disso, com certeza vocês já assistiram o vídeo do professor Eduardo, em que ele faz exatamente a demonstração de como se calcular o volume de uma pirâmide a partir de um prisma. Nessa demonstração ele vai deixar bem claro que um prisma, ele cabe na realidade 3 pirâmides dentro. Então ele faz a demonstração usando um prisma de base trigonal ou triangular, e ele vai colocar 3 pirâmides de base trigonal ou triangular dentro desse prisma. Então se conclui o seguinte, que o volume de qualquer pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. Essa é a demonstração que eu passei para vocês, que você já deve ter assistido até agora. Certo? Então a gente vai ver aqui pirâmide de base trigonal, no caso seria o volume. O volume da pirâmide de base trigonal é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, como eu sei que lá a gente trabalha sempre com triângulo equilátero, tá certo? Porque você está trabalhando com a pirâmide de base triangular que é regular, então vai ser 1/3 de L ao quadrado, que é a aresta da base, raiz quadrada de 3/4, que multiplica a altura. Aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente fazer. Qual o volume de uma pirâmide de base triangular de 20 metros de altura e que possui aresta da base igual a 5 metros? Então, pego lá a fórmula, tá? Vocês estão vendo eu puxando a fórmula. Aí é 1/3, a parente 5 ao quadrado, que é o lado, raiz de quadrado de 3/4, vezes a altura que é 20. Fazendo essas continhas aqui, você fica 25, raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes 20. 3 vezes 4 é 12, fica no denominador, aí fica 20 vezes 25, está 500, raiz de 3/12. Fazendo essa quantia aqui, 500 vezes 173 por 12, dá 865/12, que dá aproximadamente 72,08 metros cúbicos. Então seria o volume desta pirâmide, que eu chamo de pirâmide de base triangular, PBT. Outro exemplo que nós temos é o cálculo do volume da pirâmide de base quadrangular. Faça o lembrete da fórmula, é 1/3 da área da base. Só que, como é quadrangular, é o comprimento vezes a largura. Então vai ser 1/3 do comprimento vezes a largura vezes a altura. Aí eu coloquei um exemplo aqui, lembrando sempre que são pirâmides de base quadrangular, que são todas regulares. Então fica, chamei a fórmula, então diz assim, uma pirâmide de base 3 vezes 8 metros, que é a altura 30 metros, possui quantos metros cúbicos de volume? Então eu chamei a fórmula, fui substituindo 1/3, o comprimento 8 vezes a largura 3, multiplicar tudo por 30, 8 vezes, que eu simplifiquei o 3 com 3, então ficou 8 vezes 30. 8 vezes 30 dá 240 metros cúbicos. Vamos para o outro exemplo, onde eu tenho uma pirâmide de base pentagonal regular, onde eu tenho que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Só lembrando que a gente dividiu em aulas anteriores a base de uma pirâmide pentagonal em 5 triângulos equiláteros. Então eu multiplico a área do triângulo equilátero por 5. Então fica 5, L2 raiz de 3/4. Isso aqui vezes a altura, tudo multiplicado por 1/3 ou dividido por 3. Então a gente vai, coloca o exemplo, diz assim. Calcula o volume de um prisma de base pentagonal em que a aresta da base é 10 metros e a sua altura é 40. Chamei a fórmula, fui substituindo. 1/3, 5, aí a aresta é 10 ao quadrado, p raiz de 3/4, vezes 40. Então aqui, 10 ao quadrado é 100, então ficou 1/3 vezes 5, vezes 100 dividido por 4, aí 3 vezes 40. 5 vezes 100 dividido por 4 é 25, vezes 40. Então aqui dá 5.000 raiz de 3/3. 5.000 raiz de 3/3 fica 5.000 vezes 1,73, que é a raiz quadrada de 3, dividido por 3, fica 8.650 dividido por 3. Isso aqui dá aproximadamente 2.883,33 metros cúbicos. E por último, a gente coloca o volume de uma pirâmide de base hexagonal regular, onde diz que é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando a vocês que a gente dividiu o hexágono em 6 equiláteros,
certo? 6 equiláteros, 6 triângulos equiláteros iguais. Então fica 6 vezes a área do triângulo equilátero, que isso aqui seria a área da base, vezes a altura. Tudo isso dividido por 3. Então eu vou substituir aqui no problema, diga assim. Calcula o volume de uma pirâmide de base hexagonal, cuja aresta da base é 15 metros e a altura é 50 metros. Determine o volume em litro. Então está aqui um texto, fui substituindo o 6, que é o que está na forma, o lado da base, a aresta da base 15 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, vezes a altura que é 50. Fazendo essas continhas aqui, você tem 15 ao quadrado 225, vezes 6, raiz de 3, vezes 50. E 3 vezes 4 está no denominador, fica 12. 6 vezes 50 dá 300, fica 300 vezes 225, raiz de 3 sobre 12. Isso aqui dá 67.500, vezes a raiz quadrada de 3, que é 1,73, dividido por 2. Isso aqui fica 116.775 dividido por 12. Isso dá 9.731,25 metros cúbicos. Como o metro cúbico é 1.000 litros, eu multipliquei por 1.000, então fica 9.731.250 litros. Gente, um abraço a todos. Deus seja louvado nessas vidas.